Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Preparado para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? Muito bem, nós estamos aqui com o nosso livro Gênesis, mais uma vez. Nós estamos entrando na lição número 4, aonde nós vamos falar sobre Adão e a queda do homem. O que significa a queda do homem? Quando o homem caiu, quando o homem pecou. Este é o termo utilizado pela igreja como técnico, a queda do homem, o pecado quando entra na humanidade. É muito importante, irmãos, que nós entendamos bem o pecado, porque o pecado, ele é a maior infecção da alma humana, gera morte, gera consequências gravíssimas, e nós precisamos conhecê-lo e não minimizá-lo. Nós precisamos entender muito bem esta questão. Alguém um dia já disse que uma boa teologia começa de uma boa definição e bom conhecimento do pecado. E é uma grande verdade. Por isso nós vamos estudar então a queda do homem. Bom, eu vou seguindo aqui o livro, né? Os tópicos que o pastor Vinícius Couto ele colocou para nós. Portanto, então, meus irmãos, eu vou seguindo aqui de acordo com os assuntos que ele foi colocando. Nós vemos, então, nós estamos estudando Gênesis, que é o livro das origens, da origem de tudo, inclusive a origem do pecado. Nós vamos então aqui conceituar o pecado, vamos ver as consequências, os efeitos para a humanidade e tudo mais também para que nós entendamos a questão do pecado nas nossas vidas. Bom, nós precisamos partir da criação do homem. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Ele criou céus, terra, mares, lagos, animais, vegetação, o reino animal, vegetal e mineral. Nós sabemos que tudo foi criado por Deus. E ele criou também o homem de uma forma muito distinta, de uma forma diferente de toda a sua criação. Nós vemos que Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra. E o homem, ele criou através das suas próprias mãos. Como eu sempre digo, né? O homem é um trabalho artesanal de Deus, a qual Deus, ele então cria o homem, a parte material com as suas mãos, e a parte espiritual é quando Deus sopra o seu espírito, né? E o homem se torna então alma vivente. Nós vemos então que a vida do homem, ela está na parte espiritual, porque Deus, quando cria o homem do barro, do pó da terra, mostrando então que é uma criatura divina, porém ele era um ser inanimado. Quando Deus sopra o seu espírito, né? E aqui ainda o pastor Vinícius lembra que a palavra é ruá, que significa espírito, ou seja, Deus inspira no homem o Espírito Santo, que a vida então do homem, ela tem como origem a parte espiritual, certo? A vida está no Espírito, que trouxe o homem vida e se chama então alma vivente. Isso é importante destacar porque o pecado, nós precisamos entender essa questão do pecado com a morte, né? Que Deus vai falar, né? Que se eles desobedecessem, eles morreriam. Então nós entendemos que a centralidade da vida está na parte espiritual do homem, ok? Bom, muito bem. Aqui só uma brincadeira, porque o autor do livro, ele coloca que o homem foi a obra-prima, né?
E a gente sempre brinca, porque lá em Jó 40 diz que a obra-prima é o behemote, que parece ser o hipopótamo, né? Que esta seria a obra-prima de Deus. E que a verdadeira, e que o homem, então, ele é a coroa da criação. Deus coroou a criação com o homem, tá bom? Mas isso é só uma brincadeira, né? Bíblica, né? Bom, muito bem. Mas então nós vamos vendo aqui o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Só o homem foi criado dessa forma, ok? Bom, e aí nós vemos então que o primeiro casal que dá origem ao pecado, e eles tiveram muitos erros, né? Porque nós vamos vendo que Adão, ele tinha responsabilidades e Eva a sua também. Adão, ele foi criado como senhor de todas as coisas, para lavrar o jardim, para cuidar da criação divina, para ser um mordomo de Deus. E Eva, ela foi criada para ser uma cooperadora idônea do seu marido, uma ajudadora, para ajudá-lo nesta responsabilidade que ele recebeu de Deus, certo? Porém, a serpente, né, ela usada por Satanás, ela aproveita um momento de fragilidade em que Eva não estava junto com Adão, né? Como deveria estar, né? Por isso que Salomão disse que melhor é serem dois do que um, né? Porque se um estiver atacando o outro, esses dois juntos ficam mais fortes, podem se defender. E aí o que acontece? Acontece que a serpente, ela aproveita este momento, né, de vacilo do casal, e ele começa então a conversar, a debater a serpente com Eva. E Eva dá ouvidos e dialoga com a serpente, né? Coisa que nunca deveria ter feito, né? Quando Adão chega, tudo ali, ele entra na conversa e se torna conivente com Eva, certo? E eles, então, o que acontece? Naquele momento, olha só o que bem aconteceu. Eles abandonaram as suas responsabilidades dadas por Deus para dar ouvidos a Satanás. É aí que começa o grande problema. Quando eles tiram os olhos de Deus, né? Se afastam do chamado de Deus, da responsabilidade de Deus, dão ouvidos ao diabo, a Satanás, que estava usando a serpente naquele momento, que diz que era o animal mais sagaz que existia sobre a terra, né? Então, quando isso acontece, né, eles sofrem a tentação e eles desobedecem a Deus. Eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que havia uma ordem muito clara dada por Deus para que eles não comessem daquele fruto. E eles então pegam, eles veem, eles acedem à tentação e caem a queda e pecam. E o que acontece? Ao invés de eles pedirem perdão a Deus, se reconciliarem com Deus, eles fogem de Deus, eles se escondem de Deus. Quando Deus chega para estar tratando com eles, né, eles jogam a culpa um para o outro e então, ao invés de buscarem uma reconciliação com Deus. Então, nós já vemos que o problema já está feito, certo? O problema já está feito. Mas Deus, ele disse que se comessem, se desobedecessem, eles morreriam. Então, nós vamos ver que existem consequências, existem problemas muito graves que o pecado vai trazer. Vamos entender quais são esses problemas. Bom, quando nós olhamos para as línguas originais e vamos ver a palavra
no grego para pecado, que é hamartia. Hamartia significa errar o alvo. E então nós vamos vendo que Adão e Eva erraram o alvo. Por quê? Eles tinham uma responsabilidade, eles tinham uma meta, objetivos a cumprirem, e eles não fizeram isso, eles erraram o alvo completamente, porque sucumbiram, né, às tentações de Satanás. O alvo era não comer do fruto daquela árvore. Eles podiam comer do fruto da árvore da vida. Deus havia plantado 2 árvores no jardim. Existiam 2 árvores no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele permitiu, ele não fechou, negou que eles comessem o fruto da árvore da vida. Ele negou que comessem, proibiu que comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles não foram lá comer o fruto da vida. Eles preferiram, ao invés da vida, o conhecimento do bem e do mal. Eles preferiram, então, desobedecer a Deus. Isso já mostra, irmãos, que o ser humano ele foi dotado de livre arbítrio. Ele tem ele tem a capacidade, a liberdade de escolher o que ele vai fazer, inclusive de escolher fazer o bem ou o mal. E aí, então, o que aconteceu? Adão e Eva, eles utilizaram dessa habilidade, dessa liberdade dada por Deus para desobedecer a Deus. Isso foi o grande pecado, certo? Aí então pode-se falar, então Deus criou o pecado? Não. Não, ele não criou o pecado, porque nós vimos até aqui, nesse momento, né? E na verdade não é a palavra certa, não é criar o pecado, porque o pecado não é uma criação. O pecado ele foi concebido, né? Deus não concebeu o pecado. Deus é santo. Então, quando a gente fala de criação, né? Deus não criou o pecado, né? Ele foi concebido e não foi por Deus. Qual é a origem do pecado? A origem do pecado, ela aconteceu no céu. Quando Deus criou os anjos, ele criou os anjos também dotados de livre-arbítrio. E ele cria todos os anjos, todos os seres angelicais, e dentre esses seres angelicais, ele criou um anjo chamado Lúcifer, anjo de luz. Só que este anjo de luz, ele se orgulhou. Ele concebeu o orgulho no seu coração. E ele quis ser maior do que Deus. E fez uma rebelião no céu, com 1/3 dos anjos. E ali ele peca, ele investe contra Deus, certo? Contra a santidade, a autoridade de Deus. E ali então foi gerado o pecado. Julgados os anjos, né? Houve então a queda de Satanás, certo? Que nós já falamos isso em outras aulas, né? E Satanás então agora ele começa a utilizar como instrumentos de iniquidade, né? O primeiro instrumento dele que ele usa é a serpente. Por quê que ele quer destruir o homem? Porque ele queria ser Deus. E quando ele olha o homem, Adão e Eva, que nós vimos que foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando ele olha Adão, que ele olha Eva, ele vê Deus. Ele queria ser Deus. E ele vê uma criação agora igual a ele. E ele então, que já era inimigo de Deus, ele passa a ser inimigo do homem. Agora você lembra que o homem foi feito como alma vivente. Por isso que a Bíblia chama o diabo de inimigo da nossa alma,
porque é exatamente aonde está a semelhança de Deus, na nossa alma. Muito bem, ele olha Adão, ele olha Eva e ele fala: eu vou matar você. Eu vou matar você. E ele sabia da ordem de Deus para que não comesse do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele vai tentar, então, o homem, ele e a mulher, o ser humano. E ele faz isso escolhendo um animal altamente sagaz. E nós vemos então que este animal, ele falava, ele tinha o dom da fala, da sagacidade, né? E ele começa a conversar então com Eva. E Eva dá ouvidos e aí então caem, certo? Nós vemos que este animal, ele era um animal interessante, porque muito provavelmente ele era um animal que andava com duas patas e era da altura, né, de Adão e Eva, conversou face a face com eles. E houve então alguns efeitos por causa deste pecado. Nós vamos ver que Deus disse: quando você comer dessa árvore, vocês morrerão, né? E aí Satanás, através da serpente, disse: não, não é bem assim, vocês não vão morrer não, pode comer. Só que morreram. Lembre-se que nós estamos falando que a centralidade da vida, ela está na alma, no espírito, na parte espiritual. E Isaías, ele mostra muito bem isso no capítulo 59, versículo 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Olha só que terrível. Diz aqui que as iniquidades fazem separação do homem de Deus. Morte significa separação. A palavra morte significa separação, certo? Uma separação nefasta. Então o que aconteceu? O homem que estava ligado a Deus, é separado de Deus, morreu. Espiritualmente, ele está morto, ele está separado de Deus. E não só isso, aqui diz, né, Isaías diz que Deus não ouve pecadores. Portanto, essa história de que um pecador que não entregou a sua vida a Jesus, de rezar, de orar, Deus não ouve. Deus não ouve pecadores. Gamaliel já disse isso lá no livro de Atos, ok? Paulo vai trabalhar isso. Ele vai lá em Romanos 3, 23 falar: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus, porque estão separados, estão mortos. O pecado gera esta separação do homem a Deus, ok? Então aí começamos a entender a morte. E este pecado, então, cometido por Adão, ele é conhecido como o pecado original, da origem, o que deu origem à série, né? Uma vez me perguntaram: foi Adão que pecou? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu vou para o inferno porque Adão pecou? Não, você não vai para o inferno porque Adão pecou. Você vai para o inferno porque você pecou, né? Porque há uma diferença muito grande entre pecado original e pecado pessoal. O que acontece é que o pecado original entrou em toda a raça humana. Todos os descendentes da raça humana receberam. O apóstolo Paulo fala isso, muito bem falado em Romanos 5,12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Certo? Então, o que acontece? Nós não estamos sendo condenados por causa do pecado original, o pecado de Adão. O homem, ele é condenado pelo seu próprio pecado. O que acontece é que o pecado original está na alma, no coração do homem. E ele é uma tendência, uma inclinação para o mal.
Ou seja, o pecado original inclina as pessoas a fazerem o errado, o mal. Nós vemos uma criança, como ela é desobediente, não é verdade? Algumas pessoas dizem, isso é curiosidade. Não, não é. É desobediência. Você fala para ela, não põe o dedo aqui na tomada, você vai levar choque. Deus não disse assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês morrerão. O que eles fizeram? Eles desobedeceram, foram lá e comeram. Você fala para a criança, não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. O que ela faz? Ela desobedece. Não é curiosa, é desobediência. Ela vai lá e enfia o dedo na tomada, pode até morrer. Entendeu? É simples de entender o negócio. Não é verdade? Então, o pecado original é uma tendência para o mal. A Bíblia chama isso de carnalidade, concupiscência, natureza corrompida, natureza corrupta, velha natureza. Tem todos esses nomes para o pecado original. Mas entenda bem isso. O pecado pessoal que vai ser julgado. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, né, que nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça, nós ficamos conscientes de que nós somos pecadores porque nós cometemos atos de pecado. Depois nós vamos entender da inclinação do mal. Como Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Ele está falando da inclinação do mal que está no coração, que Deus trata isso no batismo com o Espírito Santo, ok? Bom, muito bem. Aqui fala, existem níveis de pecado? Pecadão e pecadinho? Não, não. Porque nós vemos que o pecado é desobediência. O pecado é errar alvo. Então, o que acontece? Nós precisamos aqui ter uma boa definição de pecado. John Wesley traz uma boa definição de pecado, que ele fala que o pecado é toda transgressão, desobediência de uma lei dada por Deus, né, que foi realizada por uma pessoa moralmente responsável. Ou seja, é aquela desobediência que uma pessoa em sã consciência sabe que não deve fazer e voluntariamente o faz. Então é toda transgressão voluntária de uma lei conhecida, dada por Deus, realizada por um ser humano moralmente responsável. É uma boa definição. Isso é pecado pessoal. O pecado original é nada mais, nada menos do que uma corrupção herdada, uma inclinação para o mal. Entendeu qual é a diferença de pecado original e pecado pessoal? Nós não estamos sendo julgados, né? O ser humano não está sendo julgado ou condenado pelo pecado original, e sim pelo pecado pessoal. Jesus, na cruz do Calvário, veio pagar os nossos pecados, os pecados pessoais, ok? Muito bem. Só que o pecado, ele trouxe maldições grandes, né? Trouxe maldição para a mulher, porque a mulher teve um grande castigo, né? Ela agora é um castigo duplo, ela daria à luz através de dores, e agora ela estaria sujeita ao marido. Ela era uma cooperadora idônea. Agora, ela, debaixo da maldição, ela está sendo considerada como submissa ao seu marido, no sentido de estar tendo que se sujeitar ao marido. Por quê? Porque ela fez o marido se sujeitar a ela. Entendeu? Quando Jesus, ele morre na cruz, ele veio aniquilar com as nossas maldições. Então, a mulher, entendemos que ela volta a ser uma cooperadora idônea do marido, certo? Ela não é mais sujeita ao marido, ela é submissa ao marido, ajudadora
do marido, em pé de igualdade. Ah, e a dor no parto? Olha, hoje existem situações de que a mulher não sente mais dor para dar à luz. Não é verdade? Faz-se uma cesárea anestesiada, a medicina traz todas essas condições de não ter dores. Desculpa, deu um solucinho aqui. Tem mulheres que têm parto normal sem dor, né? Muito bem. Ao homem foi imposto agora ele trabalhar arduamente. Por quê? Porque a terra se tornou maldita, né? Ela está dando espinhos e ervas daninhas, coisas que não existiam antes. Antes ao homem era só lavrar a terra. Agora não. Agora há uma praga. Há uma praga que o pecado deles trouxe para a terra, certo? Começa agora a nascer mato. E o mato, você sabe que se deixar, ele alastra e mata tudo, toma conta de tudo. Agora ele tem a preocupação e o trabalho difícil de acabar com as ervas daninhas e com os espinhos que sufocam as plantas agora. Ou seja, ele agora tem uma outra preocupação. Antes, ele ia cuidar da terra, né? Era cuidar da terra. Agora, ele vai ter que curar a terra e vai ter que suar para isso, né? A serpente, ela também foi amaldiçoada. Agora ela não andaria mais, não falaria mais, não teria mais a sagacidade, né, que ela tem, e ela se arrastaria pelo chão e comeria pó todos os dias da sua vida, que é o que nós vemos com as serpentes agora, né? E sobrou, então, para a serpente não mais a sagacidade. Agora nós sabemos que ela é prudente, né? Bom, muito bem. O diabo, né? Diz aqui então que o diabo estava agora para ser destruído, porque lá em Gênesis 3,16, 3,15, melhor dizendo, vai falar: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então aqui está falando, meus irmãos, sobre a salvação, a solução divina que através da descendência da mulher, ou seja, em Jesus, que ele encarnaria, ele viria para redimir a humanidade, né? E diz aqui que Satanás feriria-lhe o calcanhar, mas Jesus feriria-lhe a cabeça. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Jesus morre na cruz, o diabo fala: venci, mas ele não venceu. Não venceu porque Jesus ressuscitou, ele não havia pecado. Por isso que Satanás tentou tanto Jesus, porque sabia que se ele pecasse, ele não lograria êxito no seu trabalho. Mas Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscita, fere a cabeça da serpente. Nós vemos isso também em Apocalipse 12, 9 e 22, como está aqui no livro. Bom, muito bem. E aí então nós vemos que esta é a história, a origem do pecado, mas também da salvação humana. 1 Coríntios 15, 22 diz: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Que bom, né? Bom, você entendeu então a questão do pecado. Não minimize o pecado na sua vida, certo? Abandone, porque nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós voltamos a uma vida de obediência a Deus, né? E então nós abandonamos todo o pecado, toda a prática pecaminosa e estamos junto com o Senhor Jesus. Foi-nos dado o Espírito Santo para nos auxiliar nas nossas fraquezas e nas nossas tentações. O diabo continua tentando te derrubar, mas não dê ouvidos a ele.
Não converse com ele. Não tire os olhos do teu chamado celestial. Por isso que a palavra do Senhor diz: olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Portanto, não dê ouvidos a Satanás e não tire os seus olhos de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na semana que vem, nós voltamos, para mais um estudo da palavra do Senhor. Deus te abençoe.